Para o homem escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. Embora Deus queria e quer que o homem siga o caminho do bem, porém o homem, na sua natureza pecaminosa, prefere andar nos seus delitos e pecados. Pode fazer? Pode. Mas não se esqueça, tudo que se fizer por meio do corpo, o Senhor trará a juiz, a julgamento, trará limpo, virá tudo um dia. E cada um irá receber a recompensa daquilo que fez por meio do corpo, bem ou mal, diz a Bíblia. Então, meus irmãos, primeiro fundamento do julgamento final é a natureza santa e justa de Deus. Aí 1 João 4 ele fala que Deus é amor, mas como se Deus é amor, Deus vai fazer justiça. Se Deus é amor, Deus vai condenar o filho seu. Deus não vai condenar o filho seu coisa nenhuma. Quem foi que falou isso que não vai condenar o filho seu? E alguém, para querer agora se excusar, se escapar, procurar desculpa, fala: Deus é amor, como diz em 1 João. Então, se Deus é amor, Ele não vai me lançar no inferno, porque Deus me ama. Sim, Deus ama sim, ama tanto, mas ama tanto, mas ama tanto, que deu o seu próprio filho para morrer na cruz no seu lugar. Mas agora esse homem não consegue responder ao amor de Deus e vive batendo contra, não crendo, rebeliando-se, como se levando Cristo à cruz outra vez. Deus é amor? É. Deus é santo? Também é. Mas Deus também é justo. Então, meus queridos, Deus é amor? É. Deus é santo? É. Mas nós precisamos ver a santidade. E quando nós ferimos a santidade de Deus, Ele não tem só esse atributo chamado santidade. Ele tem um atributo chamado santidade, mas também tem justiça. E quando nós ferimos a santidade de Deus, o outro lado reclama. Ferimos a santidade e chamamos a justiça. A justiça de Deus não vem para a nossa vida simplesmente porque Deus quer colocar, mas é nós que chamamos com a nossa própria boca, com os nossos próprios feitos, com os nossos próprios atos, a trazendo para a própria mão. Quando? Quando pecamos, quando rebeliamos, quando não arrependemos, quando perseveramos no pecado e não deixamos cair em nós, como o filho pródigo, caindo em si, voltou para a casa do Pai. É momento de cair em si e voltar a Cristo, reconciliar-se com o tempo, arrepender-se, confessar o seu pecado, entrar pelas portas, pelo caminho estreito apertado e viver a santificação. Porque quando ferimos a santidade de Deus, automaticamente a justiça reclama a correção. E enquanto a vida é esperança, enquanto estamos com vida, temos tempo de arrepender e entrar pelas portas e receber dele o perdão imediatamente. Mas se isso passar como que batido, desapercebido, não se arrepender, não houver a necessária conversão, o necessário ajuste, mediante o sangue de Cristo que está à nossa disposição e hoje nos purifica de todo o pecado. Isso não acontecendo, automaticamente o outro lado, o outro atributo de Deus irá entrar em ação, que é a justiça. Mas o mundo sem Cristo, o mundo sem Deus, ele não quer nem saber de arrependimento, não quer saber de conversão, não quer saber de Cristo, não quer saber da Bíblia, não quer saber de nada. O negócio é viver o hoje e aproveitar, porque amanhã eu posso morrer, não tem que aproveitar a vida hoje. E por que não aproveita a vida hoje para servir a Deus em espírito e em verdade? E garanta o futuro de glória com Cristo. Bendito seja Deus. Então, meus queridos, a natureza santa e justa de Deus é o principal, é um dos primeiros fundamentos do julgamento. O julgamento virá porque Deus é santo e Deus é justo. Ele é santo e exige que vivamos em santidade. Não vivemos em santidade, então vem a justiça. Aquele que viver em santidade automaticamente receberá o galardão no dia do julgamento dos crentes, do tribunal de Cristo. Mas aqueles que não quiserem viver em santidade, que ferirem a santidade de Cristo, a santidade de Deus automaticamente busca para si o juízo, a justiça de Deus. E então, por conta disso, haverá julgamento. Porque a humanidade em si vive, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, caídos nos seus delitos e pecados, longe e distante de Deus, porque o profeta Isaías, aliás, Deus fala no livro, através do profeta Isaías, dizendo: os seus pecados é que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então quem é que nós colocamos no meio para nos separar de Deus? O nosso pecado. E então, assim sendo, naquele dia, separados de Deus, só temos que buscar
a justiça, e a justiça de Deus virá, com certeza, não falhará de forma nenhuma. Então, o primeiro fundamento do julgamento, a natureza santa e justa de Deus. A natureza santa e justa de Deus, com certeza, irá ser estabelecida sobre toda a terra. Segundo fundamento, a palavra de Deus. Primeiro fundamento, natureza santa e justa de Deus. Segundo fundamento, a palavra de Deus. Nossa regra de fé e prática. A bússola que nos conduz ao céu. A direção que deixaram de lado, estamos caminhando direto para o abismo, para a perdição, para a condenação, mediante o juízo final. Ou nós observamos essa palavra e alcançamos o céu, ou fazemos vista grossa a essa palavra e buscamos a justiça divina, porquanto não demos crédito a essa palavra. O próprio Jesus disse: eu não vos condeno, mas a palavra que eu vos tenho pregado, ela vos condenará, porque ela foi pregada e alguém fez descaso. Então por isso fala: eu não condeno ninguém, eu não vim para condenar o mundo, mas tem uma coisa, a palavra que eu vos tenho pregado, essa sim, essa vos condenará. Então, meus irmãos, olha aí, mais um fundamento do julgamento final, a palavra. Está escrito aqui, está escrito. E não cai um tio e nem um jota. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro fundamento, a consciência das criaturas morais. Que eu quero dizer com isso? Que toda criatura, todo ser humano tem dentro de si uma consciência, conhecendo ele ou não a Bíblia, crendo ele ou não em Deus, tendo ele um padrão de vida enquadrado na Bíblia ou não, tem dentro de si, por natureza, crer ele ou não, foi feito por Deus. E quando Deus fez o homem, já colocou isso nele, a consciência. E essa consciência, ela fala. E essa consciência então serve de bússola para aqueles que não têm conhecimento da Bíblia e muito mais para os que têm. Mas eu quero dizer que os que não têm conhecimento da Bíblia não ficam isentos. Existe lá também a consciência nele. E para que serve essa tal consciência então? É aquilo que fala dentro de nós quando nós fazemos algo que desagrada a Deus. Então a nossa consciência imediatamente fala: se está ferindo o princípio bíblico, está desagradando a Deus. E as pessoas que não conhecem a Bíblia para saber o que agrada a Deus e não, como é que é isso? Crendo ele ou não, dentro dele alguma coisa fala: isso é um mal, eu não devo fazer. E agora faz se quiser. Ele pode passar por cima da consciência e fazer, ou pode dar ouvido à consciência e falar: não vou fazer porque isso é mal. Eu posso fazer o bem e fazer o mal. Porque eu vou fazer o mal se posso fazer o bem? E muitos que não conhecem a Bíblia fazem o bem ao dar ouvido à voz da sua consciência, que lhe determina: isso é bem, isso é mal. E a consciência existe também no chamado livro da consciência, e será também aberto naquele dia. Então aí a gente fala assim: Jesus não vai voltar, o julgamento não vai acontecer enquanto a palavra não for pregada a toda criatura. Porque o próprio Jesus acaba por dizer: enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as gentes, não virá o fim. Né? Em outras palavras diz isso: então quando o evangelho do reino for pregado a todas as gentes, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. E aí nós acabamos essa palavra, falamos assim: ainda existem países precisando de missionários, porque ainda não foi lá pregada a palavra. Tem muita gente que nunca viu falar de Jesus, e essas pessoas que estão morrendo, como é que ficará o julgamento delas? Será que Deus será injusto em condenar essas pessoas que não ouviram a pregação para poder arrepender? Vocês acham que Deus é menino? Vocês acham que Deus alguma vez ia deixar alguma coisa para a gente achar onde pegar? Mas é de forma nenhuma. Para que ninguém se desculpe, para que ninguém se excuse, ele já colocou a consciência em cada cidadão. Então aqueles que não ouviram palavra, que não ouviram a pregação do evangelho, ele será julgado pela consciência. Bendito seja Deus. Romanos capítulo 2 e versículo 15 fala sobre isso.